Curso de Arduino, aula 7. Entre os componentes que nós mostramos de eletrônica estava o potenciômetro, né? Ele corresponde a uma resistência variável, é muito utilizado em controles de luz e de volume e, consequentemente, de carga. Então, ele é muito útil, porque você pode regular as coisas à sua conveniência. O olho trabalhando junto com a mão. Então, pelo que você está vendo, algum motor funcionando, aí você faz o ajuste através de potenciômetro. Ou então, um som tocando a música, aí você vai lá e regula para menos ou para mais. É isso que nós vamos ver nessa aula. Bem, então em primeiro lugar a gente mostra o circuito funcionando. Deixe-me variar aqui o potenciômetro. Veja, eu rodo ele para a esquerda, imaginem uma setinha que se move no sentido anti-horário lá dentro. Então, se aproxima do lado esquerdo. Então, ele diminui a resistência. Se eu giro para a direita, vejam, a luminosidade dos LEDs ela se reduz, porque eu estou aumentando a resistência. E vejam a ligação, este fio branco aqui, que ia aqui em cima, né, se ligava aqui ao terra diretamente, vocês lembram que ele era interrompido por uma resistência, eu trouxe essa resistência para cá. Então, o potencial que sai daqui, ele tem que passar por essa resistência antes de vir aqui na fase e sair depois por cada um das entradinhas aqui. Vocês veem que o caminho aqui, que era do terra, é interrompido por essa resistência, da mesma forma que no exemplo anterior, aquelas duas resistências em paralelo. Só que isso aqui é uma resistência variável. Veja, movo para a esquerda, a luminosidade dos LEDs, como é que aumenta. Aí depois eu movo para a direita, ela se reduz. Vamos ver por que isso está acontecendo, explicando o funcionamento por dentro do potenciômetro. Bem, então um potenciômetro você pode ligar de duas formas e sempre pegando a resistência entre dois fios. Guardaram bem? Então, entre 0 e 1 ou entre 0 e 2. No caso da nossa montagem, como vocês viram lá, o fio branco estava aqui conectado ao conector 1 e o fio amarelo estava conectado ao conector 0, portanto, utilizando este caminho. Desta forma, quando a gente girava para a direita, vocês repararam, essa resistência ia crescendo, ou seja, ficando mais difícil a direção dessa seta aqui, nessa direção, e com esta ligação, a resistência vai aumentando, então fica mais difícil da corrente passar. Então, o que acontece? A intensidade das luzes diminuía. E depois, eu invertendo, ele se aproxima daqui, vai diminuindo a resistência, diminuindo, até 0. Então, as luzes ficavam mais intensas. Se eu fizer a ligação, então não é o caso do nosso exemplo, entre 0 e 2, quando eu ligar aquele circuito, o que vai acontecer? Vai estar na máxima resistência, a luz toda escura. Então, à medida em que eu movimento esse negócio roxo aqui para lá, o que acontece? Vamos ver aqui, eu vou diminuindo essa segunda resistência daqui. Estão vendo? O percurso fica menor e eu vou aumentando a de cá. Acontece que ele não está ligado no borne 0 e 1, né, entre os conectores 0 e 1, então não tem problema nenhum, tá? Esse lado daqui não influi. Compreenderam? Então, o nosso está se comportando com a direção ditada por este lado daqui e não pelo lado de lá. Nós podemos inverter também lá
no intuito didático de mostrar a vocês o que acontece, né? E nós podemos fazer isso agora. Então vejam, agora eu inverti a ligação, como no nosso desenho, entre 0 e 2. Estão vendo? Ó, meio e direita. Vejam, meio e direita, 0 e 2. O que acontece? Eu vou começar a girar o potenciômetro. As luzes estão todas fraquinhas. Eu vou começar a girar para a direita. Observem a luminosidade. Ó, estão vendo? Aí foi ao máximo. Deixa eu reduzir. Então, nós podemos utilizar o potenciômetro em duas formas de curso, tá? Por isso que ele tem 3 conectores. Ele tem realmente 2 resistências. O tanto que é do ponto 1 até o ponto 0 e do ponto 0 ao ponto 2, por conveniência. Para quem não acompanhou a construção do circuito desde aulas anteriores, 1 ou 2 aulas anteriores, eu estou apresentando aqui o circuito esquemático. Aqui estão os 3 LEDs coloridos, eles estão ligados. Aqui eu tomei um certo cuidado de variar o tom da cor aqui da linha, para não dar a impressão para vocês de que está cruzado, está ligado aqui esse conector do LED vermelho aqui nesse pedaço do LED amarelo. Não está, tá? Esse fio aqui, ele passa por cima de todos, assim como esse e assim como esse. Quando eu tenho fios passando por todos os outros também, eu fiz isso aqui, ó. Eu troquei completamente de cor e lá aqui o que era um fio branco, né? Eu não poderia pôr branco no branco. Então, mudei a cor para esse azul e o fio branco mesmo, né? Eu coloquei em laranja. Não tem importância porque as conexões estão corretas. Então, essa barra aqui dos fios, dos conectores à esquerda dos LEDs, se conectam a um dos lados do potenciômetro, tá? O símbolo de potenciômetro é esse. É uma resistência, uma cobrinha com uma seta vermelha em cima, significando que ela pode fazer isso aqui, ó, ir para lá ou ir para cá, de acordo com o jeito que a gente gira o potenciômetro. Isso é uma simbologia. Bem, e o outro lado do potenciômetro é ligado aqui no terra, conforme nós demos o esquema para vocês. E as partes direitas aqui dos LEDs, né, os conectores à direita, eles vão nos pinos 2, 3 e 4, como a gente tem explicado desde aulas anteriores nesse circuito aqui de LEDs, que é um dos mais elegíveis para a gente mostrar a conexão a portas, né, sinais altos, sinais baixos, etc. Tá? Então, a diferença desse exemplo aqui para os anteriores, né, desse esquema, é aqui o potenciômetro, uma resistência variável. Então, a corrente flui aqui, ó, dos pinos 2, 3 e 4, né, a cada momento em que o programa roda, passa os LEDs desse lado, se une aqui neste fio e passa pelo potenciômetro antes de retornar aqui à Terra. Então, o circuito está fechado. E o potenciômetro, ele varia a luz, tá? À medida em que a gente roda ali o seu eixo. Então, eu considero que está bem entendido aqui o nosso circuito, a finalidade da aula de explicar o potenciômetro, e agradeço a vocês sua paciência e a sua atenção.